Conectar. Então, temos a nossa mascote, ela tá agora tá para lá. Bom dia, seja bem-vindo à nossa prática de personal yoga. Então, a gente senta numa postura confortável, ali ajusta os isquios, né? Os ossinhos de sentar para deixar essa coluna alinhada. E a gente lembra também que a forma da nossa coluna, ela não é uma coluna reta, né? Ela não é uma linha reta, assim, uma conjunção de vértebras todas retinhas. Ela é curvilínea, então ela faz toda uma voltinha assim, sabe? Então aqui a gente vai se lembrando sobre a nossa vida também, que ela não é um caminhar, né? Quando a gente fala, a gente conversou um pouquinho ali sobre o equilíbrio não é a gente chegar num ponto da nossa vida onde não tem nenhum desafio para enfrentar, onde tá tudo bem, onde tá tudo, né, aquela linha reta. E isso não é equilíbrio, né? Equilíbrio é a gente conseguir transitar, assim como essa linha da nossa coluna nos lembra, o equilíbrio é a gente conseguir transitar, a gente lembrar desse movimento que é a vida, né? Essa dança da vida, e a gente conseguir meio que surfar esses movimentos que a vida vai se apresentando para nós. Então, e a gente conseguir manter esse equilíbrio, né? De entender hoje como é que eu tô, de a gente se perceber, de a gente ter coragem, né? Coragem significa agir com o coração. Então, a gente tem coragem para se olhar, para se escutar, para se perceber em cada dia, conforme ele vai se apresentando, conforme a vida vai apresentando ali esse fluxo, né? Então, a gente vai entrando, eu falo, a gente vai aprendendo no yoga, né? Como o Shiva, que é o mestre do yoga, né? A Shiva é aquele que produz felicidade e ele é aquele que, né, faz a dança da vida. Então a gente vai aprendendo a dançar com ele, com esses ensinamentos, para a gente não achar, né, ter aquela ilusão do controle de coisas que a gente pode controlar tudo da nossa vida que a gente não consegue, mas ao mesmo tempo a gente ter aquele esforço, né, tapas, né, como diz ali nos yamas e niyamas, tapas é o esforço. Então a gente coloca uma energia, a gente coloca, né, ali a nossa dedicação naquilo que precisa, mas fazendo esse fluxo, sabendo que às vezes a gente faz um plano e aquele dia, aquele, vem um desafio e se apresenta, então a gente vai ali não, sem resistência, se adaptando a esses desafios da melhor maneira, com uma atitude, né, com essa postura de entrega, com essa postura de verdade, né, para aquilo que é importante para nós. Então é muito interessante. Então a gente fecha os nossos olhos hoje, vai percebendo, né, alongando ali a sua coluna, girando um pouquinho os ombros para trás e para baixo, e a gente percebe como que a gente está chegando hoje para essa prática. Então observamos a nossa respiração, observamos como estão os nossos pensamentos. E observamos também o nosso corpo da cabeça aos pés, percebendo se tem alguma região que está mais tensa, que está mais contraída. E gentilmente a gente leva a nossa respiração, a gente direciona ela para esses locais. Unindo as mãos em frente ao coração, agradecemos a Deus, aos nossos mentores, aos mestres do yoga, pedindo as bênçãos para a nossa prática, para a nossa vida, e nos conectamos ao nosso Sankalpa. Sankalpa, aquela intenção de algo que a gente deseja manifestar na nossa vida. Pode ser no dia de hoje, para os próximos dias. Então a gente repete uma pequena frase no momento presente 3 vezes. E agora juntas vamos entoar o mantra Om, exalando todo o ar. Inspira.
Devagarzinho começa movimentando a cabeça. De um lado, cada vez que completar um movimento, faz para o outro lado. Então, a gente vai inspirar, sentindo a conexão com a respiração, deixando ela te guiar nesse movimento. Cada vez que completar o círculo, vamos para o outro lado. Lembra de relaxar bem os músculos do rosto, relaxa os lábios, relaxa a língua dentro da boca. Deixa os cotovelos pesarem para os ombros poder relaxar. Lembra que quanto mais lento for esse movimento, mais ele te ajuda a relaxar. Esse movimento ele é muito importante. Ele nos ajuda a acalmar os nossos pensamentos, trazer um estado de presença. Ele também solta as tensões ali dos ombros, do pescoço e acima de tudo, acalmar o nosso estado mental. Eu falo que é um Dorflex natural, quando a gente tem dores no pescoço, né? Tudo tem a ver com os nossos pensamentos, com a velocidade com que eles surgem. Então, esse primeiro movimento que a gente faz, ele já vai ancorando a nossa energia no aqui e agora. A gente lembra que a gente não escolhe o nosso próximo pensamento. É bem interessante isso. A gente não escolhe o que a gente vai pensar. Eles vão surgindo na nossa cabeça, os pensamentos, na nossa mente. Mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer com eles, né? Então, que tipo de pensamentos que a gente vai continuar nutrindo, que conversa mental, né? Que conversa interna que a gente vai ter com nós mesmos. Então, a gente, na prática de yoga, a gente treina, pratica a se colocar como esse observador desses pensamentos, né? Então, a gente vai observando os pensamentos que estão vindo, né? Se são crenças, se são sabotagens, e a gente vai transformando esse tipo de pensamento, né, para algo que vai nos nutrir, que vai nos dar força interior. Então a gente coloca as mãos aqui nos ombros, ó, observa que a gente alonga a coluna aqui, a gente coloca os ombros e os braços um pouquinho mais para trás ali. Quando a gente faz esse pequeno movimento para trás ali dos cotovelos, sente como as escápulas aqui né, atrás das costas, elas acabam se unindo. Daí, naturalmente, o nosso peito, o nosso chácara cardíaco, o nosso sentir, ele se abre. Então, é uma atitude que a gente faz de abertura para a nossa vida. Né? Então, quando a gente fala do fluxo, de viver no flow, a gente está já se abrindo para esse fluxo de vida. Então, aqui a gente faz um movimento circular, inspirando e exalando lá atrás. Lembra que tudo na vida é movimento, a gente nunca está parado, a gente está sempre se movimentando. Então, aqui a gente vai praticando esse movimento de consciência da nossa vida, de escuta interna. Que a gente também está ganhando espaços na lateral do corpo, ampliando também ali a nossa capacidade respiratória. Agora a gente faz um movimento inverso, inspirando lá atrás e exalando na frente.
Aqui a gente pausa, deixa as mãos na lateral. Então, a gente visualiza fiozinhos dourados alongando as pontas dos dedos para a gente ganhar espaços. Então, aqui, ó, na inspiração, ó, a gente sente assim esses braços bem alongados. Lembra que os braços e as mãos são os órgãos de ação do nosso coração. Então, tudo que a gente faz com essa intenção, ela ganha um novo significado para tudo que a gente faz, assim, para todas as atividades, as ações. Então, eu giro as palmas das mãos para fora, sinto ali as minhas escápulas mais uma vez mais próximas, e inspiro, alongo os braços. Aqui eu seguro um pouquinho os braços lá no alto, retendo um pouquinho o ar. Olho para as palmas das mãos. Exalo, giro de novo para fora e vou descendo, soltando bem o ar, solta mais um pouquinho. A exalação alongada, ela vai ajudar a gente nesse estado também de calma, de presença. Inspira. Quando a gente fica ansiosa, a gente encurta a nossa exalação, a gente só fica inspirando. Eles falam que a gente fica inspirada, a gente quase não consegue soltar o ar. Então, aqui na prática, a gente treina muito essa exalação e a gente vai alongando mais ela. Que daí, naturalmente, no nosso dia a dia, a gente consegue manter um estado mais de calma, de presença. Mais uma vez. Inspira, alonga, cresce. Então, quando a gente está ali naquele momento de ansiedade, a gente tem que lembrar de exalar o ar. Exalar tudo e sempre mais um pouquinho. Sempre fica na base dos pulmões um ar residual. Quer sair? Agora a gente vai para a lateral. Então, a gente desliza a mão na lateral e o braço sobe. Então, eu olho lá para o meu braço, sente esse alongamento da lateral do teu corpo. Observa se teu ombro aqui não está caído, não está contraído, né? Aí se apoia ali na mão do tapetinho e olha lá para a mão, respira. Sente como a parte ali do quadril também alonga bem. Faz algumas respirações aqui. Gira a palma de novo para fora, ó. A mão volta primeiro, depois o quadril, depois o braço. E a gente vai para o outro lado. Então, gira essa palma para cima, desliza a mão na lateral, se coloca para o outro lado. Respira aqui. Lembra de afastar bem os ombros das orelhas, né? Ganhar esse espaço. Não contrair ali o ombro. E volta. A gente vai mais uma vez. Inspira, alonga, cresce. Respira. E volta. Do lado. E volta. Agora aqui a gente vai levar as nossas pernas à frente. Eu vou ficar de ladinho. Então a gente vai sentar sobre os isquios, né? Ajustar ali para acomodar ele. Quando eu faço esse movimento com o glúteo para trás, os ossinhos de sentar eles ficam mais retinhos. Então a gente vai ajustando, acomodando eles. Aqui eu ativo bem os pés, as mãos para trás, para deixar a coluna alinhada. E a gente faz aquele movimento circular com os pés. Esse mês a gente continua trabalhando o Muladhara Chakra, que é o primeiro centro de energia. Ele trabalha, né, a nossa segurança, a gente se sentir seguro e confiante na nossa vida. Então, a nossa prática, né, durante todo esse mês, a gente trabalha essa energia em nós. Liberar os nossos medos, liberar aquele sentimento de abandono, de escassez, e ganhar novas energias, assim, a energia da segurança, da abundância, da conexão com o nosso próprio corpo,
né? Então, tem muito a ver com isso que eu falei no início, com a nossa escuta interna, com a gente se perceber. E trabalha também a nossa energia de vitalidade, de movimento, porque o oposto dessa energia é a letargia, né? Aquela preguiça, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Então, aqui a gente vai se energizando durante todo esse mês e conecta também, como é o elemento terra, conecta a nossa energia dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Agora a gente faz para o outro lado, um movimento inverso. Então a gente lembra dessa energia dos pais, né? Da força, da coragem, do amor que eles têm e que está junto com a gente, não importa onde a gente esteja. Eles estão sempre com a gente, a energia, o amor, a força, tudo que eles trouxeram de ensinamentos, a gente se lembra também de trabalhar nesse chakra, que também tem muito a ver, né? Faz todo sentido a gente trabalhar a segurança e lembrar dos nossos pais. Então, aqui a gente eleva os braços na lateral novamente, só que agora com as pernas bem esticadas, ó, o pé bem ativo. E na exalação a gente vai à frente. Então a ideia aqui, olha, como a gente falou na última aula, né? Então aqui eu não, a ideia não é que eu encoste as mãos nos pés, mas que o meu abdômen aqui, a parte do meu core, ele vá próximo da minha coxa. Então eu quero conseguir esse alongamento dos glúteos, das pernas, da parte posterior do meu corpo. Então primeiro, ó, antes de botar as mãos lá na frente, eu vou descendo, ó, com a minha coluna. Eu estou flexionando um pouquinho os meus joelhos. Talvez você precise também. E aqui eu estou sentindo, ó, o meu tronco, o meu abdômen próximo da minha coxa. Então, tem pessoas que gostam de ficar com a mão aqui nos joelhos mesmo e sentir a respiração. Então, você leva a sua respiração internamente como se estivesse saindo ali pelas costas. Olha lá para frente, respira, sente como vai alongando. Se as mãos conseguirem caminhar um pouquinho lá para baixo, pode ir, pode deixar aqui no tornozelo para te ajudar nessa tração, mas sente teu abdômen ali, a parte do peito, encostar ali no joelho, nas coxas. Se você conseguir alongar as pernas, tudo bem, mas a ideia, eu acho que assim fica mais orgânico. Se as mãos encostarem nos pés também, dá para ser. Quanto mais você conseguir alongar essa lateral aqui do corpo, melhor. Então, se a gente fica muito tempo, né, estudando, trabalhando no computador, sentado, essas posturas elas são como um remédio natural para o nosso corpo, para a nossa mente. Respira. Percebe como alonga aqui, tem terminações nervosas, tem uma musculatura que conforme a gente respira aqui, ela vai alongando, ela vai ganhando mais espaço a cada respiração. E o convite é para que, se os teus pensamentos te levarem para as outras coisas que tem para fazer, para as tarefas, você traz a tua atenção para a tua respiração. E daí você sabe que você está no momento presente, no aqui e agora. Devagar volta. Respira aqui em cima. Mais uma vez, alonga os braços na lateral, inspirando. E exalando, flexiona os joelhos e vai à frente. Observa como você agora consegue um pouquinho mais. Como é uma postura que a gente não está acostumada a fazer, o nosso corpo, né, tem os movimentos repetitivos que ele faz todos os dias. Então, nesse primeiro momento, pode ser que traga algum desconforto. Respira mais um pouquinho. Devagar volta. E a gente agora cruza as pernas e entra na postura de 4 apoios aqui. Aquela postura que a gente já está fazendo, que ela também é maravilhosa. Abre bem os dedos das mãos.
Então, aqui a gente vai fazer o movimento do gato e da vaca, empurrando as mãos contra o chão, inspirando, olhando lá na frente, apontando o cóccix para o alto. Sente aqui nesse empurrar o tapete, né? A gente une as escápulas mais uma vez e olha lá na frente. Exala, arredonda bem a coluna. Solta bem o ar e mais um pouquinho. Volta. E vai fazendo o movimento no teu tempo, deixando a tua respiração te guiar. Pausa com a coluna neutra. E agora a gente ativa os pés, a gente vai subir nessa postura neutra do gato. Então eu estou arredondando, apontando o meu cóccix lá para o alto. E a minha cabeça vai entrar aqui entre os braços, na postura do cachorro olhando para baixo. Lembra de ativar ali as mãos, né? Ficar com aquela parte do centro das mãos para não encostando no tapete, nas garrinhas de tigre. E você faz um balanço de um lado para o outro com as pernas, como se estivesse pedalando. Agora a gente vai caminhando um pouquinho à frente, com os joelhos flexionados. Abraça os teus joelhos e faz um balanço de um lado para o outro. Deixa a cabeça bem soltinha e os braços também. Relaxa os ombros ali na lateral e faz realmente esse peso para frente, com os joelhos semiflexionados, para a gente fazer uma tração com a nossa coluna, para alongar bem ela, alongar a região ali da parte de trás das pernas. Fica com o corpo bem soltinho. A cabeça também, a cabeça que faz essa tração. Devagar, a gente pausa no centro. Daí aqui a gente vai inspirar, flexionar os joelhos e abrir os braços na lateral. Maravilha. Deixa eu arrumar aqui minha câmera para você me ver melhor. Abrindo os braços na lateral, pausa com as mãos em frente ao coração. E a gente vai fazer agora o Surya Namaskar, que é a saudação à lua. A gente falou um pouquinho no início da nossa aula dos ciclos, né? Que a gente está sempre, conforme o dia, a gente vai estar diferente, né? A gente é cíclica enquanto mulheres, né? Então agora a gente vai fazer a saudação à lua para a gente trabalhar essa energia feminina em nós. Então, a lua representa a nossa energia yin e representa as nossas águas internas, as nossas emoções. Então, a gente vai trabalhar essa energia para a gente trazer fluidez, trazer também esse convite de um contato interno, de uma intimidade com as nossas emoções. Quando a gente falou dessa escuta interna, né, tem muito a ver com a gente poder se escutar, se perceber. Então, a gente faz essa prática no corpo para a gente perceber esse nosso lado de dentro também, as nossas emoções, entender que cada dia a gente vai estar, talvez uma emoção vai se apresentar para nós, e também a gente traz essa reflexão
de que nenhuma emoção é errada. Então, não é errado a gente sentir nada, não tem certo e errado. As emoções, elas vêm para um aprendizado maior para nós, para a gente justamente fazer essa escuta interna de que o que está chegando e o que eu posso fazer com isso, né? O que está pedindo nesse momento para eu fazer? Às vezes eu preciso me acolher, às vezes eu preciso fazer algum movimento mais ativo, às vezes preciso falar alguma coisa. Então a gente vai trabalhando isso aqui na nossa prática. Então a gente começa, a gente vai fazer 2 vezes, uma vez para cada lado. É bem simples assim, e eu vou guiando você. Então a gente coloca as mãos em frente ao coração, inicia assim, os pés afastados bem pouquinho assim, né, nessa altura aqui do nosso quadril, mãos em frente ao coração. Daí na inspiração, eu elevo os braços lá no alto, unindo as palmas das mãos lá no alto. Vou ficar um pouquinho mais para trás. Daí eu vou para um lado, inspirando. E exalo no centro. Eu vou para o outro lado. Inspiro. E exalo no centro. Agora a gente vai abrir os braços na lateral, entrando na postura da estrela. Afasta as pernas. Postura da estrela. Estrela de 5 pontas. E a gente desce naquela postura que a gente já fez, na postura da deusa. Então, a gente abre os braços na lateral e flexiona bem os joelhos. Volta. Entra, fica de ladinho na postura para a gente entrar em Trikonasana. Então, aqui eu vou descendo os braços, fazendo como se fosse uma linha, assim, um pêndulo. Então, meu corpo fica para frente, a mão fica aqui próximo da canela ali, né, da perna, e eu olho lá para o alto. Inspira. Agora eu fecho a mão aqui embaixo. Daí eu giro meu pé lá de trás um pouquinho para frente, meu tronco. Ai, Kali. Kali tá aqui bem no meu caminho. Postura de Trikonasana. Então aqui, a minha perna de trás, eu vou descer ela, vou flexionar e as minhas mãos vão ficar aqui na lateral. Então essa é a postura do corredor. A Kali tá bem no meio do... Então a perna de trás, né, a postura do corredor, que a gente fica com a perna esticada, o tornozelo alinhado com o joelho. A gente já fez essa postura, né? A gente olha lá para frente e respira um pouquinho. Agora eu giro meu tronco para frente e a minha perna fica esticada na lateral para eu trazer esse alongamento aqui. O meu pé aqui está flexionado, né? Eu tô com o meu corpo ativo, ó. Eu tô com a pontinha dos dedos no chão para alongar bem o meu tronco. Respiro um pouquinho, a minha perna está bem esticada. Agora eu recolho ela e vou fazendo aquele movimento de cócoras, um movimento de malasana. Então eu faço um balancinho, aquele também que a gente faz. Todas as posturas do Surya Namaskara a gente já faz na nossa prática. Então aqui a gente está com elas unidas nessa saudação. Deixa eu botar meu pé mais para trás para tu me ver. Então é aquele movimento que a gente faz de soltar um pouquinho o quadril. Isso. Daí eu pauso um pouquinho, com os pés no chão, as mãos em frente ao coração, dou uma respirada aqui com consciência. Então a gente está fazendo como se fosse o ciclo da lua mesmo. É bem interessante essa prática. Agora a gente vai fazer com a outra perna, a gente vai subir para o outro lado. Então aqui a gente coloca as mãos no chão, estica a perna oposta, né? A gente estava com a outra perna esticada, agora a gente estica a outra perna, fica um pouquinho aqui. Gira a perna, faço aquela voltinha para entrar na postura do corredor. Então, eu estou fazendo um movimento agora, eu alinho a minha perna da frente. Então, o meu tronco, ó, o meu quadril, ele desce aqui de trás, a perna fica esticada, esse alinhamento joelho-tornozelo, e a mão fica uma de cada lado dessa perna, e eu olho lá para frente.
Então, a gente está fazendo agora com o outro lado do corpo. As mesmas posturas. Sente ali o alongamento da tua virilha. Recolhe um pouquinho a perna de trás agora, alonga ela, eleva o teu tronco e une as palmas das mãos aqui na lateral. Ainda olhando lá, ainda a gente fica direcionado para frente, né? Mas a cabeça a gente olha para o chão. Desculpa. Então, aqui eu vou abrir, olha, o meu braço na lateral, em Trikonasana. Então, fica uma mão lá embaixo, ó, tipo os dois braços bem abertos. E agora eu subo. Estrela de 5 pontas. A Devi. Flexiona joelhos, abre os braços na lateral. Recolhe a perna. Mãos em frente ao coração. E agora, para finalizar esse lado, a gente vai elevar os braços na lateral. E visualizar agora uma estrela branca brilhante irradiando tudo à sua volta. Essa energia feminina, uma energia de acolhimento, de fluidez, de amorosidade. Fecha um pouquinho os olhos, visualiza como é que ficou o teu corpo até aqui. Um Surya Namaskar. Chandra, desculpa, eu tô falando o nome trocado. Surya é o sol, desculpa. É o Chandra. Chandra significa lua. Chandra Namaskar. Eu não lembro se eu falei antes Surya, mas é Chandra Namaskar, a saudação à lua. E agora a gente vai fazer para o outro lado um pouquinho mais rápido. Que agora a gente já fez a primeira vez, né? Mas eu vou continuar guiando. Então a gente inspira, eleva os braços lá no alto. Então, quando a gente eleva os braços, só para mostrar bem certinho, eu faço um mudra do tempo. Então, eu uno as palmas das mãos assim, olha. Isso, quando eu levo lá no alto. Então, eu uno as palmas das mãos e o indicador, ó, os indicadores se unem e os polegares se unem, mas os indicadores ficam alongados. Isso. Daí aqui eu vou inspirar, vou para um lado, exalando. No centro. Exala para o outro lado. No centro. Postura da deusa. Eu acho que eu fiz trocado no início lá. Primeiro é a deusa e depois a gente faz a estrela de 5 pontas. Então eu giro o tronco para a lateral para entrar em Trikonasana. Sente o alongamento. Opa! Sente o alongamento. Desce a mão. Gira o tronco para frente. Desce no corredor. Kali, dá licença. Corredor, olha lá para frente. Alonga a perna no lateral. Recolhe. Faz a postura de Malasana, aquele movimentinho. Vai um pouquinho para o centro do tapete. Isso. Mãos em frente ao coração. Respira na postura de cócoras. Mãos no chão. Estica a outra perna. Ó, alonga o tronco. Estica a outra perna. Gira o tronco para o outro lado. Entra na postura do corredor. Olha lá para frente, desce o quadril. Respira. Recolhe a perna de trás. As mãos unidas ali próximo do tornozelo. Abre. Em Trikonasana. E sobe. Postura da estrela. Então, agora a gente vai fazendo daí o movimento inverso quando a gente está subindo. Deusa.
Flexiona bem o quadril, as pernas. Força nas pernas. Recolhe a perna, mãos em frente ao coração. Aqui eu acho que eu não fiz a estrela de 5 pontas, né? E daí na inspiração, visualiza exalando uma estrela branca brilhante, irradiando tudo à sua volta. Fecha um pouquinho os olhos, sente como que ficou tua energia até aqui. E agora a gente vai sentar para a gente fazer uma meditação. Vou ficar mais pertinho aqui. Então a gente vai fazer a meditação, fica mais próximo da câmera, que se chama Nadi Shodhana, que é a respiração das narinas alternadas. Essa respiração, ela equilibra os nossos dois hemisférios, o cerebral direito e esquerdo, que eles estão relacionados durante, né, a prática de yoga a nossa energia masculina, feminina, as energias do sol e da lua, a nossa energia yin e yang. Então, às vezes, o nosso nariz ele pode ficar meio entupido, enfim, de um lado, de outro, mas esse pranayama, ele equilibra essas duas energias em nós. Nós todos temos, né, as duas energias, independente do gênero, se é homem ou mulher. Então, quando a gente faz esse pranayama, a gente equilibra essas duas forças em nós, né? Que a força masculina é uma força mais de ação, de movimento, né? De fazer as coisas, né? De se movimentar mesmo. E a energia feminina é uma energia mais de entrega, de relaxamento, uma energia mais suave, é uma energia de aprender a receber, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade. Então, a gente aprender a receber, a poder receber também, pedir ajuda, esse se abrir, né, para receber as coisas. E a masculina é mais de sair para fazer. Então, eu acho muito interessante esse pranayama, porque ele vai equilibrando em nós essas duas energias, que a gente precisa ter elas em equilíbrio, né? Momentos de fazer as coisas, de agir, e momentos de introspecção, também de olhar para dentro, de se perceber, de se escutar. Então, a gente vai sentar numa postura confortável, com a mão direita, o indicador e o dedo médio, a gente coloca aqui na região do terceiro olho, da testa. Então, a gente vai tampar a narina direita e inspirar pela narina esquerda. Inspira. Daí, com esse próximo dedinho aqui, você tampa essa narina, solta a outra e exala pela narina oposta. Solta o ar bem suave até o finalzinho. Inspira pela mesma. Tampa e solta pela outra. Então, sempre que a gente for soltar o ar, a gente solta pela narina oposta. Vai fazendo no teu tempo. Deixando a tua respiração te guiar.
Próxima vez que soltar o ar pela narina esquerda, vai voltando a respirar normalmente. Mantenha os olhos fechados, percebe os efeitos desse pranayama a nível mental, físico, emocional e espiritual. Devagar vai abrindo os olhos e a gente vai deitar para fazer umas posturas no chão. Aqui tomou conta do meu tapete. Então, quando todo o corpo estiver no chão, você pode abraçar os joelhos, né? Fazendo um balancinho de um lado para o outro. Então, aqui a gente traz aquela energia de agradecer, olhar para a nossa vida ao nosso redor e a gente olhar com gratidão para isso. Agradecer a oportunidade da vida, a saúde, a família, tudo que a gente está vivendo. A gente agradece também as nossas experiências, que graças a tudo que a gente viveu, a gente se tornou a pessoa que a gente é hoje. Então, aqui nesse movimento que a gente faz como um acolhimento, a gente traz essa energia para o nosso peito, para o nosso coração. Lembrando, né, que a gente trabalha a energia da abundância e a gratidão tá como um pilar, assim, a coisa mais importante de a gente observar na nossa vida. Então, a gente pausa aqui com os pés no chão, os joelhos ficam afastados ali na direção dos quadris. E a gente inspira, sobe o quadril, sente a força das pernas e une as mãos, as palmas das mãos lá embaixo, para alongar um pouquinho mais, para unir as escápulas, abrir o peito. O queixo aqui vai na direção do peito ali. Respira. Devagar desce o quadril. A gente cruza uma perna sobre a outra, fazendo aquela torção. Então, a gente leva o quadril para a lateral. A mão fica ali próximo da coxa. E a outra mão, a mão oposta, a gente eleva ela, olha só, na direção acima da cabeça, com o braço bem esticadinho. E a gente olha lá para a palma da mão, que ela está voltada para cima. A gente olha para ela e respira aqui nessa torção. Então, nessa postura, a gente está acalmando o nosso sistema nervoso central, nos ajudando a relaxar, trazer foco, clareza, mostrar o que realmente importa. Lembrando que para onde vai a nossa atenção, o nosso foco, o nosso olhar, é para onde a nossa energia vai também. Então, é muito importante a gente trazer essa consciência de para onde que a gente está colocando a nossa atenção, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia,
a qualidade dos pensamentos que a gente vai nutrindo, né? E as pessoas, aquilo que a gente, o tipo de conversa, aquilo que a gente assiste, até a música que a gente ouve, a comida que a gente come, ela tem a ver, assim, para onde que vai a nossa energia. Por isso que a gente fala tanto de consciência aqui na prática, para a gente ter essa consciência dessas escolhas. Então, volta para o centro agora, observa como que ficou esse lado, e agora cruza a outra perna. Gira para a lateral, faz um movimento para o outro lado. Então, eu vou alongar aqui a minha mão. Faz mais 2 respirações aqui. Ao final da segunda respiração, volta para o centro. E a gente vai fazer a postura da vela para elevar as nossas pernas. Veja se está ok para você fazer a postura hoje. Veja como é que está a tua cervical. Se tiver com dor na cervical, não precisa fazer. Daí só alonga as pernas assim, olha, e faz o movimento com os pés. De levar ele para frente e para trás. Faz um movimento de círculo para um lado, círculo para o outro, né? Então, se você tiver dor na cervical hoje. Se você não tiver com dor na cervical e quiser fazer, então a postura da vela, a gente vai ativar a força do abdômen. Daí, na inspiração, a gente eleva as pernas e coloca as mãos ali no quadril. Então, a gente fica com o corpo bem retinho, né? O máximo possível. Se você estiver aqui, você pode entrar na postura do arado, levando as pernas esticadas lá atrás, até onde conseguir. Então, as mãos ficam próximas ali, apoiando no tapete. E daí eu já levo os joelhos próximo das orelhas. Devagar, a gente não permanece nessa postura, né? E a gente já volta com as pernas esticadas, entrando na postura do peixe. O peixe Matsyasana é uma postura que compensa essas posturas anteriores. Então, eu vou ali com meus braços abaixo do meu, atrás ali dentro, abaixo do meu tronco. Então, os braços estão bem ali próximo, a minha mão está próximo ali dos glúteos, as mãos. E com os cotovelos eu vou impulsionar para abrir ali o meu peito. O topo da cabeça fica no chão e eu olho lá para trás. Se tiver ok nessa postura, você pode alongar as mãos à frente do corpo, com as palmas das mãos unidas, e elevar as pernas. Unidas também esticadinhas. Devagar volta. Movimenta um pouquinho a cabeça de um lado para o outro, para compensar essas posturas que a gente fez anteriormente. Aqui a gente faz aquele calorzinho com as mãos, friccionando uma palma da mão na outra e coloca ali na região do baixo ventre. Então aqui você visualiza a cor alaranjada emanando das palmas das mãos, com rajadas de laranja e rosa, para energizar o Muladhara Chakra. Desculpa, o Swaristana Chakra. A gente está energizando aqui o segundo centro de energia do corpo, que ele é responsável pela nossa vitalidade, pela saúde do nosso organismo. E também, segundo os orientais, a casa das nossas emoções. Então, a gente energiza essa região.
Devagar agora, gira as palmas das mãos para fora, mantém os braços alongados, vai se preparando para o nosso relaxamento. Se precisar de uma, acho que aí tá calor, mas se quiser pegar uma almofadinha para colocar embaixo das pernas, se quiser uma mantinha também, que eu acho que não é o caso, mas se quiser pegar uma mantinha para se cobrir, lembra que agora não precisa fazer mais nada. É um momento de relaxar, de descansar, um momento onde a gente vai processar tudo que a gente movimentou aqui na nossa prática. Então vai deixando todo o corpo se soltar nesse momento. Lembrando que agora você só vai relaxar. Começa avisando para o teu corpo, se permitindo esse momento de descanso. Fecha os teus olhos, gira as palmas das mãos para cima, uma atitude de recebimento. Imagina teu corpo no centro, todo se abrindo como uma flor de lótus. Abrindo teu coração, a tua energia, para receber tudo que a gente movimentou agora para ser processado aí dentro. Relaxa a testa, relaxa o espaço entre as sobrancelhas, relaxa os olhos, as bochechas, relaxa o nariz, relaxa as orelhas, relaxa os lábios, relaxa a língua dentro da boca, a garganta, os maxilares, relaxa o queixo, o pescoço, relaxa os ombros, os braços, as mãos, relaxa as escápulas, a coluna, relaxa toda a região do peito. Você se sente segura, se sente confiante, você vibra na energia da gratidão, agradecendo toda a sua jornada, as suas experiências, agradecendo o
os seus pais, trazendo eles no seu coração. E todos os seus ancestrais, a sua linhagem. Lembrando que o amor e a coragem de cada um está dentro do seu peito, te acompanhando de onde você estiver. Você vai se permitindo relaxar, soltar tensões, soltar preocupações, medos, inseguranças. E vai transformando essa energia em coragem, confiança, segurança, amor. Relaxa também a região do abdômen, relaxa os glúteos, as virilhas, relaxa toda a região da pelve, relaxa as coxas, os joelhos, as panturrilhas. Relaxa os tornozelos. Relaxa os pés. Se entrega nesse momento. E só relaxa.
Devagar, no seu tempo, vai começando a se espreguiçar, começando a movimentar os pés, começando a movimentar as mãos. Com as mãos em frente ao coração, mantendo os olhos fechados, percebendo o seu corpo da cabeça aos pés, percebendo a sua respiração e percebendo os seus pensamentos. Que a gente possa levar essa energia da prática para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, para a nossa vida e para a nossa relação com nós mesmos. Lembramos que tudo que a gente faz com consciência é chamado de yoga. E tudo que a gente faz que nos agride, que nos machuca, que é o oposto dessa consciência, se chama boga. Então, que a gente possa levar essa consciência de viver uma vida de yoga para o nosso dia a dia. Juntas agora vamos entoar o mantra da paz, o Shanti, 3 vezes. Lembrando que a paz que a gente deseja, ela começa lá dentro de cada uma de nós. Então nós exalamos nesse momento todo o ar, inspirando. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Reverenciando você, a sua vida, a sua jornada. Hari Om, ótimo dia, namastê, gratidão. Deixa eu arrumar aqui.